Tô meio atrasada, mas vamos falar de The Drama. Yes. É um filme de suspense com a Zendaya e o Robert Pattinson. E, assim, iniciando só com comentários aleatórios, eu era Team Jacob. Mas, depois que eu fiquei adulta, e olhando toda a trajetória do Robert Pattinson e todos os outros filmes, cara, eu tô obcecada pelo Robert Pattinson. Eu fiquei apaixonada por ele depois do filme Mickey 17. É perfeito. E essa atuação de The Drama do Robert Pattinson, não tem palavras pra descrever o quão impecável é o Robert Pattinson nesse filme. Vamos lá, sinopse. Robert Pattinson e Zendaya vão se casar. E eles acabam se encontrando com um casal de amigos. E o casal de amigos, eles, antes de casarem, eles contaram as piores coisas um pro outro. E aí eles começam a contar as piores coisas para o casal Zendaya e pro Robert Pattinson. E aí a Zendaya e o Robert Pattinson acabam contando as piores coisas que eles já fizeram na vida um pro outro. E aí o desenrolar do filme é a partir disso. Se você não assistiu, sai desse vídeo porque vai ter spoilers e opiniões minhas. O filme começa com uma cena muito fofa, muito linda, muito maravilhosa do Robert Pattinson conhecendo a Zendaya e meio que indo falar com ela numa cafeteria. Só que ela é surda de um ouvido por conta de um incidente que a gente vai descobrir mais pra frente depois que ela conta qual que é a tragédia. E eles se apaixonam, vivem um relacionamento muito fofinho. E, inclusive, os votos de casamento que ele escreve pra ela, perfeitos. É uma coisa muito linda. O filme, ele é muito engraçado e ele tem umas tiradas cômicas muito boas. Uma comédia sutil. Que você que tá ligando todos os pontinhos do filme, você vai captando todas as piadocas. E as piadocas são boas mesmo. O filme, além de ser um drama, ele também é um filme cômico. As piadas são muito boas. Então, em muitos momentos, ele vai fazer com que você dê uma risadinha, mas até com culpa, sabe? Uma risadinha meio... Meu Deus, eu não poderia estar rindo disso. Porque eu acho que essa é a intenção do filme, é fazer com que o seu desconforto, você veja graça no seu próprio desconforto. E aí existe esse jantar não, essa degustação, né, que eles vão com os amigos, pra ver o que eles vão servir no casamento. E aí tá a madrinha do casamento e o marido dela, Zendaya e Robert Pattinson, e eles contam as piores coisas que os dois já fizeram. Ambos fizeram coisas horríveis. E a madrinha faz uma coisa que é a pior coisa, a coisa mais horrível que alguém poderia fazer no filme inteiro. E ela é a personagem mais petulante, chata, insuportável de todas, apesar dela ter um gatilho com o que a Zendaya vai contar. Mas o que ela fez é muito pior do que a Zendaya planejou, porque ela não executou o que ela ia fazer. Enfim, a madrinha conta a porra da atrocidade que ela fez, porque é horrível o que ela fez, é muito feio, é a pior coisa que tem no filme. E a Zendaya conta, né, que ela, quando era mais nova, ela planejou na própria escola. E lá nos Estados Unidos, infelizmente, isso é muito comum. E essa madrinha, a prima dela ficou tetraplégica por conta de um desses... Ela tem um surto. Ela fala que a Zendaya é uma puta de uma psicopata. E aí o filme se desenrola a partir desse trauma da madrinha. Todo mundo fica super chocado do que aquela cabecinha de Zendaya poderia chegar, aonde ela poderia chegar. Porque geralmente as crianças, adolescentes que fazem esse tipo de coisa são considerados psicopatas. E aí, só que a partir disso, a madrinha e nem tanto o marido dela, mas mais a madrinha, ela entra na cabeça do Robert Pattinson de que ainda é a psicopata. E ele tem que se separar dela. E ele começa a entrar numa noia muito grande a partir dessa descoberta. E é aí que o filme começa a ficar interessante. Porque, na realidade, o protagonista mesmo do filme é a cabeça do Robert Pattinson. A história começa a desenrolar a partir da psique do Robert Pattinson, porque ele começa a entrar em parafuso. Então ele quer que a Zendaya explique todos os detalhes daquilo que aconteceu. E durante o filme vai contando a história de como ela chegou nisso. E tem uma explicação plausível para isso.
E a gente entende por que ela teve essa ideia no discurso que o pai dela faz no casamento. E ela já tinha dito que ela achava uma coisa meio aesthetic. Ela achava uma coisa meio estiloso, sabe? E é até meio cômico algumas partes em que ela começa a se gravar quando ela era adolescente pra anunciar o que ela ia fazer. Só que enquanto ela tá tentando salvar o casamento e falar, cara, já passou, não tem mais nada, isso não aconteceu, eu não fiz, eu fui pra esse caminho. Ela conta a história toda pra ele, tudo bonitinho, certinho. A gente começa até a duvidar que ela tá mentindo durante uma hora, assim, no meio do filme. A gente fica, eu acho que ela tá mentindo. E a gente fica meio doido. Só que a gente começa a ficar meio doido por conta do Robert Pattinson. Porque a atuação dele faz com que a gente entre na noia dele. Que a gente comece a ficar paranoico junto com ele. Então, você começa a ficar meio ansioso. Porque o personagem dele é completamente ansioso e ele tá muito confuso e ele começa a ficar meio assustado e ele começa a ficar com muito medo dela e você vai entrando na loucura do Robert Pattinson e essa é a graça do filme, porque começa a virar um terror psicológico tanto pra você quanto pra ele. Só que aí, no decorrer do filme, o Robert Pattinson faz uma coisa horrível e todo mundo fica, meu Deus, e agora? O que será desse casamento? E então o protagonista mesmo do filme é a psique do personagem do Robert Pattinson. Porque você começa a enlouquecer junto com ele e você começa a ficar pensando que caralhas agora ele vai fazer, como se você se colocasse no papel dele. E o tempo inteiro eu fiquei tentando adivinhar ou querer dar as minhas opiniões das coisas que eu acredito. Então você começa a enlouquecer junto, você começa a ficar doido junto com ele. A história é muito boa, o filme é muito bom, a narrativa é muito boa, a construção é muito boa. O final do filme é um final meio aberto. Tem gente que não gostou do final do filme ou não entendeu o final do filme. Eu já achei interessante, né? Achei que a Zendaya fez algo que muitas mulheres fariam, inclusive. Eu gostei do final do filme. Eu vou deixar a minha review do dia que eu fui assistir aqui na legenda, se você quiser assistir, porque eu falo do final do filme com mais detalhes na review escrita, porque eu sei que vai ter gente que vai querer assistir, e aí eu queria que vocês pensassem no próprio final de vocês mesmo. Mas vale muito a pena assistir, e você vai se apaixonar tanto, mais ainda pela Zendaya e mais ainda pelo Robert Pattinson. Ninguém pode falar das atuações do Robert Pattinson, ninguém pode falar, porque ele, juro, ele é impecável. Eu tinha as minhas ressalvas quando eu era mais nova, mas eu não entendia bosta nenhuma. E hoje eu olho pra ele e falo, cara, esse cara é muito bom. E eu saí do cinema com o coração bem acelerado, meio ansiosa, meio com uma crise de ansiedade, assim, meio eufórica, bem eufórica, com a cabeça cheia de coisa. E eu acho que essa é a genialidade dos filmes bons. É quando você sai cheio de emoção, tentando se organizar ali pra caber ali dentro daquela história e aquela história caber dentro de você. Eu acho que essa é... Filmes realmente bons são aqueles que batem em você e trazem qualquer emoção, seja ela boa, ruim, de ansiedade, de tristeza, de medo, de reflexão. Se aquele filme fez você pensar nele por algum tempo, é sinal que o filme te marcou de alguma forma e deu certo, sabe? Mesmo que o filme seja ruim, se ele bateu em você e você ficou pensando naquilo, é porque deu certo a ideia do filme. É por isso que muitas vezes a gente adora filmes muito ruins, assim. Porque às vezes bate na gente, a gente fica, cara, é um ruim que é bom, mas esse é um bom que é bom. É bom mesmo, assim. Eu adorei, eu assistiria de novo, mas você sai bem perturbado no final. E o próximo filme, que eu acho que é muito bom, é esse Obsession, que tá no cinema.